Meus caros amigos, hoje apresento análise sobre as falas do então falecido Daniel Maistral. E embora ele não esteja mais em vida para um debate direto, os vídeos continuam circulando e ideias falsas não desaparecem com a morte, porque a morte não transforma erros em verdade. E respeito não exige silêncio diante da mentira. A maçonaria é uma seita secreta, né? E é também uma seita discreta, né? Não. Maçonaria não é secreta, isso não é verdade. Maçonaria é discreta. Se ela fosse secreta, meu caro bodezinho cheiroso do sovaco cabeludo, não teriam prédios identificados e bem localizados. Sim, você vai no Google e digita, a loja maçônica vai aparecer lá. Não teriam livros e artigos publicados, ela não teria rede social, os seus membros não postariam fotos. Pois é, ela não teria CNPJ. Meu querido, e não teria também museus maçônicos abertos ao público. Pois é, ela é reservada, ela preserva seus usos, costumes e tradições, por isso seus membros são muito bem selecionados. E mesmo com tanta seleção, ainda nós cometemos alguns erros. Não fazem muito alarido do que fazem lá dentro. Não contam pra ninguém o que acontece lá dentro. Então tudo que é feito às escuras é estranho, porque Jesus é luz. Tudo é feito nas sombras porque Jesus é luz? Peraí. Esse argumento é emocional e não racional. E a maçonaria ela não trabalha nas sombras não, ela trabalha longe do espetáculo. Olha aí, caridade feito para aparecer vira autopromoção. E caridade feito em silêncio transforma comunidades. Inclusive até o próprio Cristo ensinou que nem tudo se anuncia em praça pública. Então confundir discrição com trevas é no mínimo ignorância conceitual. É aberto, é claro, né? E os maçons, eles se ajudam muito também, né? Então um maçom protege o outro. Então, digamos, tem um pastor maçom, né? Fica uma dica aí. Tem um pastor maçom, aí ele põe um político no altar, que de repente não é nada, né? Não se declara nada, né? Tá em cima do muro, mas aquele político é maçom também, né? E ele protege aquele político, ele incentiva votos para aquele político, então eles se protegem. Maçons se protegem e manipulam política, olha só. Generalização rasa. Maçonaria não orienta votos, não define partido e proíbe debate político partidário dentro de loja. E esse comentário só prova que Daniel não sabia nada de maçonaria. Um pastor maçom chama um político maçom para a tribuna. Não, querido. O pastor não precisa ser maçom para chamar um político para a tribuna. Ele faz isso de vontade própria. Eu não posso falar Silas alguma coisa, né? Não. Lembrei dele, não sei porquê. E cá pra nós, a maçonaria é mais dividida do que pizza em rodízio. Um maçom ajudando o outro. Sério mesmo que tu disse isso? Se eu puder colocar a perna pro outro cair. Ai, meu Deus, eu vou falar nada. Silêncio. Voltando ao raciocínio, se um pastor ele é político, pastor, empresário, servidor público, ele responde pelos seus atos como indivíduo e não como representante da ordem. Captou? E culpar a maçonaria por um pastor colocar um político safado no altar, no presbitério, no púlpito. Fala sério, é terceirizar responsabilidades, hein? Olha lá. Né? Então, há muitas cidades, especialmente eu viajei para o Brasil inteiro, cidades assim do interior de São Paulo, né? Você vê logo na entrada da cidade o símbolo maçônico, né? O esquadro do compasso. Né? Então, é porque existem lojas maçônicas no Brasil inteiro,
e eles ainda têm uma boa influência política no nosso país, né? Tanto é que eu vi um comentário, acho que eu postei esse trecho em algum vídeo, de alguém falando que eles iam espalhar os preceitos maçônicos no Senado do Brasil, né? Mas não é só no Senado, eles estão na Câmara também. Esse trecho fica claríssimo o desconhecimento histórico desse camarada. Esses monumentos maçônicos na cidade não são postos maçônicos, nem marcação para o maçom descer de OVNI. São homenagens oficiais concedidas pelo poder público, em homenagem à maçonaria por serviços públicos prestados à comunidade. Cito aqui educação, cultura, urbanização, desenvolvimento comunitário. Ou seja, nada é imposto, tudo é concedido. Né? Então, assim, eu dizer que ligado ao satanismo, eu posso dizer que é um braço, é um dos braços, né? Mas não é o topo da pirâmide, né? É um dos braços ali, mas articulam, né? Eles preparam o terreno, preparam as bases, né? Olha, essa afirmação não tem prova, não tem documento, não tem base histórica, não. A maçonaria, ela exige a crença num ser superior, ou seja, o grande arquiteto do universo. E não existe culto ao diabo, pactos, sacrifício ou rituais sombrios. Isso é coisa da tua cabeça. Eu tô impressionado. A tua cabeça era cheia de fantasia religiosa, alimentada por medo e desinformação. E aqui um ponto importante. Quem precisa demonizar tudo que não compreende, normalmente não está defendendo a fé, está protegendo a própria ignorância. Olha, a maçonaria ela não é perfeita, ela é feita por homens e homens erram. E ela não é uma seita secreta, ela não é satânica, não domina cidades e nem manipula governo nas sombras. E olha, criticar é direito, estudar é obrigação. E acusar sem provas é irresponsabilidade. E se alguém precisa distorcer a maçonaria para sustentar a sua narrativa espiritual, talvez o problema não esteja na ordem, mas na fragilidade do próprio discurso. Pegou a chave? Agora abre a porta. Bora tomar um café.